início da contaminação do coronavírus no estado do Ceará, um relatório feito pela Organização Mundial da Saúde declarou que o número de pessoas com depressão e ansiedade sofreu um grande aumento. Em 2020, foram registrados 8.289 pedidos de auxílio ao INSS por transtorno misto e depressivo, uma porcentagem de 27% maior que o ano anterior. O Ceará se tornou o sexto estado do Brasil com mais mortes por depressão, onde 92% dos psicólogos relataram ter recebido novos pacientes entre março e junho de 2020, junto com o agravamento daqueles que já estavam em tratamento. Os 76,9% dos pacientes que já tinham recebido alta médica voltaram a fazer acompanhamento. Em 2020, os psicólogos aderiram ao método de atendimento virtual. Em 2021, com a piora dos casos no Ceará, o Conselho Regional de Psicologia orientou os psicólogos a permanecerem com atendimento remoto. Bom, primeiro foi difícil, né, porque eu atendia presencial, e aí com a pandemia, com o lockdown, a gente precisou fazer uma mudança, né, e aí o atendimento que antes era presente, né, que tinha um ambiente todo pensado para receber alguém, se tornou virtual. E aí também houve essa mudança, essa adaptação, né, para que as pessoas, os meus pacientes, pudessem se sentir acolhidos apesar do isolamento, né? Como a gente pôde perceber, muita coisa mudou. Então, assim, as pessoas que antes tinham rotinas, tinham uma vida corrida, começaram a se deparar com uma rotina completamente diferente, né? Que é uma coisa que você tem que estar dentro da sua casa. Então, tudo está acontecendo no mesmo lugar. E assim, a gente tem um momento do nosso dia que é interessante a gente se sentir confortável, né? Mas o desafio, ele também é muito importante, muito interessante no nosso processo de vida. Então, sair de casa, ir para o trabalho, ter toda essa preparação faz parte, a gente já estava adaptado a isso, né? Então, foi difícil e eu percebo o quanto que as pessoas sentiram o impacto disso, de ter que parar, de ter que ficar em casa, lidar com as próprias questões, né? Lidar com os próprios questionamentos, com as incertezas, os medos, né? Então, eu acho que isso foi uma das coisas, acho que isso foi o principal, a principal mudança, né? Eu acho que as pessoas começaram a se olhar de uma forma diferente. E, consequentemente, olhar para a terapia também de forma diferente. O que eu consigo visualizar hoje é que, no período de 2020, né, logo no início do lockdown, muita gente procurou, não que hoje não seja, né, mas eu vejo que o pico maior assim, de procura mesmo foi logo no início do lockdown, entendeu? Eu senti que as pessoas ficaram com medo, né, de estar com Covid, mas também de ficar com ansiedade. Muitas pessoas, né, me procuraram com crise de ansiedade, com crises também em relação a profissionais, né? Então, assim, lidar com todas essas incertezas, né? Então, foi a primeira vez que a gente teve que se isolar, literalmente. Algumas pessoas tinham que continuar trabalhando, né, se isolando da família. Então, tudo isso foram fatores interessantes. Mas, assim, 2019, ainda existia um tabu muito grande com a psicologia, né? De que a gente só procura a psicologia quando a gente tem um problema, um transtorno. E não, a gente precisa estar se conhecendo, né? Se autoconhecendo, se auto-observando. E nem sempre dá para fazer isso sozinho. Às vezes a gente precisa de uma percepção profissional, de uma escuta profissional, né? Então, eu acho que esse tabu ele foi se desconstruindo com a pandemia, porque as pessoas começaram a falar mais de si mesmas, né? Ah, eu tô com medo, e se isso não passar? Eu tô com medo de pegar Covid, eu tô tendo que trabalhar. Então, as pessoas começaram a lidar com o medo. O medo se tornou algo muito comum. Todo mundo tinha medo da mesma coisa. Então, como é que eu posso cuidar de alguém, né? Assim, falo de família, se eu tô com o mesmo medo, se eu tô com o mesmo pânico. Então, como que eu posso ouvir essa pessoa e dar um conselho para ela se eu não sei? Então, era muita incerteza junto, né? Hoje em dia, eu acho que apesar, muitas pessoas continuaram, né, do ano passado, mas hoje em dia eu vejo que as pessoas estão conseguindo lidar melhor.
Algumas nem tanto, né? Esse ano as coisas pioraram bastante. Houve também né, uma grande onda, principalmente das pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Eu acho que não das pessoas que estão adoecidas, mas de quem perde. Então, hoje o problema não é mais o medo do Covid. Hoje em dia é o medo do luto, é o medo da morte. Em 2021, no mês de março, a Secretaria da Saúde aponta alta de 76% de mortes em Fortaleza. Em resultado disso, foi necessário um segundo isolamento social, o que levou muitas universidades a oferecer atendimento psicológico gratuito, dentre elas a Universidade de Fortaleza e a Universidade Federal do Ceará. Olá, pessoal. Eu sou a professora doutora Jurema Dantas, sou docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal e coordenadora do LAPFES, um laboratório de estudos em fenomenologia e sociedade. Coordeno o projeto Plantão Psicológico na nossa instituição. O plantão psicológico, ele se configura como uma modalidade de pronto atendimento, com uma possibilidade de um acolhimento qualificado, imediato às pessoas em situações de maiores necessidades, em situações de maiores gravidades, em situações de crises emocionais. Dentro dessa realidade pandêmica, dessa situação de crise humanitária, o plantão psicológico ele passou por um processo de reestruturação, não só qualificando todos aqueles que fazem o plantão psicológico acontecer, profissionais com experiência em plantão, estudantes, estagiários, extensionistas, toda essa equipe foi devidamente qualificada para esse processo de plantão psicológico remoto online. Bem como também nós tivemos uma reestruturação interna em termos de logística, de documentos, em termos de todo o formato necessário que preconiza não só o nosso Conselho Federal de Psicologia, como também a nossa querida ABEP. Então, o plantão psicológico online, ele se inicia do âmbito da Universidade Federal do Ceará em 2020, mais precisamente a partir de abril de 2020. E nós percebemos que esse serviço ele vai ao encontro das necessidades atuais da nossa população. É um serviço que realmente oportuniza saúde mental a quem mais necessita e, ao mesmo tempo, estabelece a possibilidade do diálogo sempre presente do campo acadêmico da universidade com a sua comunidade. O plantão psicológico teve consideravelmente uma procura muito significativa por parte da comunidade. Nós temos uma faixa etária, né, dentro do nosso escopo de trabalho, a faixa etária do público jovem, como sendo a faixa etária de maior prevalência, ou seja, de 19 a aproximadamente 28, 29 anos. Nós temos, né, nesse um pouco mais de um ano de trabalho, nós temos assim como evidências, né, questões clínicas recorrentes ou prevalentes, como são as situações depressivas, as situações ansiogênicas e até mesmo os nossos enfrentamentos em relação às questões do luto, né, das vivências, das perdas insurgidas aí nesse contexto pandêmico. Nós estamos vivendo um momento de intensa insegurança, medo, fragilidade, instabilidade emocional. Ter um serviço à disposição da comunidade, de um modo geral, ter um serviço que seja representativo do nosso estado do Ceará, faz da Universidade Federal do Ceará um celeiro de estudos, atuação e pesquisa, assim como também torna o nosso trabalho um trabalho de encontro, de enlace, de procura por garantia de direitos e garantia de acesso à saúde mental a toda a população. Nós temos, de uma maneira muito clara e muito evidente, a certeza de que o plantão online é uma oportunidade de fato de trabalhar com essas crises emocionais, não só dentro desse contexto pandêmico, mas também de um modo geral, dentro dessas realidades adversas e instigantes que a nossa população vem vivenciando. Vale destacar que nesse um ano de trabalho, um pouco mais de um ano de trabalho, o nosso projeto atendeu por volta de 52 municípios do nosso estado. Nós estamos hoje tendo a certeza de que a modalidade clínica do plantão psicológico, uma modalidade de escuta, de atenção psicológica qualificada, né, e acolhedora, faz a diferença na vida da população. Contamos com o apoio de vocês para que esse projeto se propague, permaneça e se edifique cada vez mais em nosso estado. Muito obrigada. Eu sou psicóloga, sou formada pela Unifor, tá? Tenho 15 anos de formação.
atuo também na prefeitura, tá? Na rede CAPS. E, então, assim, trabalho com saúde mental já há alguns anos, saúde mental clínica mesmo, né? Na verdade, a própria psicologia, a própria psicoterapia, por si só, ela já causa uma mudança para quem adere, né? Para quem entra em processo de psicoterapia, de análise, né? De qualquer que seja a abordagem, você já passa por um processo interior de autoconhecimento, um processo de reconhecer as suas capacidades, os seus limites, né? Então, assim, isso por si só já causa uma transformação muito grande. A gente sempre está oferecendo esse serviço, certo? Diante do que a gente está vivendo atualmente, né, com toda essa pandemia, com todas essas mudanças que aconteceram na nossa vida, o que a gente percebe é que a demanda aumentou muito, né? Pessoas que já tinham algum transtorno instalado tiveram mais crises, né? As crises ficaram mais intensas. A gente percebe que até pessoas que acreditavam ter uma saúde emocional precisaram em algum momento, né, de um suporte nesse sentido. Então, assim, o fato do serviço não ter parado, mesmo que os atendimentos tenham ficado reduzidos, o nosso horário de funcionamento, porque nós funcionamos até às 9 da noite, estamos funcionando só até às 17 horas. Então, assim, restringimos a nossa capacidade também de atendimento, né? E isso fez com que a gente pudesse atender menos pessoas, infelizmente, nesse momento. Mas eu percebo, assim, que as pessoas procuram até por uma questão de segurança, né? Saber que tem aquele serviço de psicologia ali funcionando, está ao alcance deles. A gente aumentou a nossa fila de espera, tá? Que a gente faz um processo de triagem para captar novos pacientes. Então, os pacientes fazem uma triagem e ficam aguardando, né? Serem contactados para iniciar o tratamento. Então, essa fila acabou aumentando, acredito que por conta dessa demanda, aliada ao crescimento dessa demanda, né? Aliada à questão da redução de número de alunos. Alguns alunos não têm condição de ir presencialmente, né? Por N motivos que essa pandemia trouxe para a gente. Alguns alunos também não conseguem atender online, porque às vezes não tem um recurso adequado, ou o próprio paciente não tem também como receber esse recurso. Então, a gente teve que interromper muitos processos, né? E esses pacientes, a gente precisou, quando tudo foi retornando, depois da primeira onda, a gente foi contactando esses pacientes para tentar dar uma continuidade no processo. E agora a gente teve novamente uma interrupção, mas não, como eu falei, não paramos, mas reduzimos a nossa capacidade. Então, a gente vem com um ritmo de funcionamento mais lento, tá? Mas não parou. Então, eu acredito que o fato da gente não ter parado faz com que a gente tenha acompanhado isso, né, diariamente. E é isso, eu acredito que na medida do possível, a gente tenta dar o suporte que a gente consegue. Mas o fato é que o mundo está precisando muito de atendimento psicológico, né? De questões voltadas à saúde emocional, porque toda essa situação mexeu muito com a cabeça de todo mundo.